Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nessa noite queremos pedir o Teu Santo Espírito que abra nossa mente, nosso coração para estudarmos a Sua Palavra, conhecermos melhor e assim podermos vivê-la cada dia, testemunhando e anunciando a Sua Palavra a todos os nossos irmãos e irmãs. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom. Enquanto a gente rezou, mais uma pessoa chegou, a Clésia. Clésia chegou. Hoje, mais uma vez, agradecemos o dom da vida da Cida e da Esther. Ah? Só falta o quê? Ah, tá. Ah, hoje. Opa! Que bom. Gente, hoje vamos então iniciar o livro dos Provérbios, certo? Nós estudamos, já terminou o livro de Jó. A Sônia pergunta, já acabou Jó? Já acabou Jó, já começou e terminou o livro dos Salmos. E agora a gente está no livro dos Provérbios. Hã? Oi? Foi 3 ou 4 para os Salmos, né? É. Mas qualquer coisa está lá no canal, está gravado. Inclusive tem até um comentário de uma pessoa que eu nem conheço, de nome Cris, falou que viu lá a aula, gostou muito, tal. É porque está no YouTube, às vezes alguém procura lá alguma informação sobre Salmos e acaba achando a gente lá. Aí fez um comentário bom, positivo sobre a aula. Na pesquisa, tanto faz, se você jogar curso bíblico ou o livro dos Salmos, vai ter um monte de vídeo, né? Aí se você colocar o livro dos Salmos também aparece, mas não aparece em primeiro lugar porque deve ter vários vídeos sobre o livro dos Salmos. Mas lá no meio encontra a gente, né? Se você colocar assim Biblicat, é mais fácil, que é Biblicat Salmos. Se você colocar na pesquisa, eu acho que já encontra de primeira, porque não sei se tem outro canal com esse nome, né? Biblicat. Aí ele já liga o canal com o livro dos Salmos. Eu acho que fica mais fácil assim. Também, né? Se inscrever e clicar o sininho, aí você já é notificado também, quando tiver uma aula nova. Do Salmo não, porque já foi, mas está lá. Já cai, né? A Adelar está acompanhando lá. Segunda-feira caiu a notificação? Foi sobre o quê? Ah, tá. Foi sobre a carta aos Romanos. Lá a gente está estudando a carta aos Romanos.
Tudo. Hoje tem deve ter quase 80 vídeos hoje. Só de nossas aulas, de curso bíblico e Escola da Fé, que é o catecismo, né, da igreja. Já tem quase 80 vídeos. Só que aí a gente divide em partes, para ficar mais fácil, pessoal. E aí cada parte a gente coloca o número que é do catecismo. Então fica em torno de 1 hora e pouco. Aí a gente coloca o número do parágrafo do catecismo. Então, por exemplo, estudamos do 390 até o 410. Então, aqueles números vão ser estudados naquele vídeo lá. Então, para ficar mais fácil de encontrar também. Quero estudar esse número, estou em dúvida. Vou dar uma aula de catequese e estou em dúvida nessa parte do catecismo. O que ele está falando? Vou lá dar uma olhada no vídeo. Aí você procura lá, tem o vídeo de todos que a gente falou até agora, né? A partir do 100 e pouco, porque antes a gente não estava gravando. Então, uma ferramenta também de consulta, para estudo e tal. Mas vamos então adentrar no livro dos Provérbios, né? O livro dos Provérbios, primeira coisa, ele é o mais representativo da literatura sapiencial bíblica, ou seja, de todos os livros sapienciais que falam da sabedoria popular e a sabedoria de Deus, né? Porque a gente viu o que é a inspiração bíblica. Deus ilumina a mente do autor humano para que, com o seu conhecimento sobre as coisas profanas e sobre as coisas religiosas, ele possa transmitir uma mensagem divina. Ou seja, essa iluminação que Deus realiza na mente do autor, ela passa pelo conhecimento que o autor humano tem, né? Que é diferente do conceito, por exemplo, de um ditado, né? Deus não fica soprando lá no ouvido, escreve assim, eu, vírgula, a sabedoria, Deus não faz isso. Deus ilumina a mente, né? Ele recebe uma iluminação especial, onde a partir do conhecimento dele, ele vai escrever uma mensagem divina, a partir do conhecimento dele. Então, ela passa pelo conhecimento do autor. Ele conhecia coisas, por exemplo, no campo da genética. Algum autor bíblico aqui tinha condição de conhecer alguma coisa no campo da genética? São Lucas era médico, muito bem. Mas a genética, o conhecimento nessa área foi agora, século XVIII, XIX. Ele não tinha condição, por isso que não fala em genética na Bíblia. Por que não fala DNA, não fala de, por exemplo, computador, não fala de internet, não fala de rede social? Porque foi descoberto, né, foi criado agora, foi inventado agora. Não fala nem da lâmpada. Os exemplos que a gente tem aqui partem do conhecimento que as pessoas tinham na época delas. Então, não adianta a gente pegar a Bíblia e querer interpretar a partir do nosso conhecimento, do nosso contexto só. A gente tem que entender que Deus ilumina a mente do autor e passa pelo conhecimento dele. Então, de todos os livros sapienciais, dos 7 livros sapienciais, esse aqui é o que mais representa esse estilo de livro, esse gênero literário. Por quê? Porque a gente tem nele normas, né? Em boa parte dele nós temos normas muito antigas, lá do século antes de Cristo. Que século é esse aqui mesmo? Muito bem. Século X a.C., a gente está falando mais ou menos de quantos mil anos antes da gente? Nós estamos em 2000, vamos botar 2000. Quantos mil anos? Volta no zero e mais 10 séculos. Vai dar quanto? Quanto? 3.000 anos atrás, mais ou menos. Então, a gente está falando que nesse livro aqui dos Provérbios, nós temos normas de 3.000 anos atrás.
e que tem aplicação até hoje. A gente vai ver isso, né? Tem muitas coisas que são tão atuais que parece que foi escrito nesse século ainda, né? E dessas normas foram acrescentadas normas e explanações de origem no século IV e século III a.C. Então eles foram reunindo coisas de 3.000 anos atrás, né? Depois de coisas de 2.000 e em torno aí de 2.600 anos atrás, então foram reunindo essas normas, esses ditados, para compor o livro dos Provérbios. O título Provérbios, né, que a gente usa, ele é uma tradução do hebraico Meshalim. Vamos repetir? Meshalim, é fácil. Essa tem umas palavras que são mais difíceis, mas essa não é tão difícil. Meshalim, que significa o quê? Sentenças, máximas, normas. Então, o conteúdo desse livro vai apresentar admoestações e considerações que vão orientar a vida do leitor, seja no plano individual, seja no plano social. Então, como que ele deve se comportar, como ele deve agir individualmente, se estiver sozinho lá no quarto, e quando ele estiver aí no meio da sociedade, junto com outras pessoas. Então, o título Provérbios, que significa, é uma tradução de Meshalim, que significa sentenças máximas ou normas de vida. Tá? Agora, a gente percebe que o tom religioso dessas páginas é um pouquinho pálido, é um pouquinho fraco, não é tão forte, né? Quando fala de provérbios no sentido de religiosos. Embora afirmem que o temor do Senhor é o princípio da verdadeira sabedoria e que só no Senhor deve o homem depositar a sua confiança. Embora fale do temor do Senhor, né, que a gente tem que ter esse temor do Senhor, e a gente vai ver que não é medo, né, mas é uma reverência, o temor no sentido de uma reverência, um respeito, uma admiração muito grande pelo Senhor. Não é ter medo e fugir, ai meu Deus, porque, né, não é considerar o Senhor como um monstro e não, vou embora. Não, o temor do Senhor é esse respeito, a reverência que a gente tem que ter pelo Senhor. Mas a gente percebe que muitos desses ditados, normas, máximas que a gente tem no livro, eles provêm muito eles têm uma característica quase que profana. Boa noite. Eles têm uma característica mais profana até do que religiosa, né? Vocês sabem a diferença de profano para religioso? Por exemplo, a gente tem um ditado, né? Eu vou falar 2 ditados para vocês. Água mole em pedra dura. Ó, vocês sabem, né? Tanto bate até que fura. E vou falar outro ditado para vocês. Outra frase assim conhecida, se eu lembrar, né? Vamos ver. Sei lá, hora que melhora. Hora que melhora. Hora que melhora. Reza que melhora, mas é porque para combinar o hora do melhora. Hora que melhora. Qual dessas frases é profana? Água mole em pedra dura, porque a gente ouve aí, né? Mesmo a pessoa que não tem religião, ela sabe esse ditado. Hora que melhora. Vocês só vão ouvir isso aqui no ambiente religioso, né? Ele não é profano, ela é religiosa, ela tem uma característica religiosa. O que a gente está falando com relação ao livro dos Provérbios é que o tom religioso dos ditados ele é muito fraco,
fala do temor do Senhor, sim, mas a maioria dos ditados e nomes que a gente vai ver é mais popular, é profano. É mais do que o povo vai ouvir na rua, no mercado, com o vizinho. A vizinha fala isso para mim, o vizinho, na escola, no trabalho, eu vou ouvir fora. Independente se a pessoa é religiosa ou não. Então, o que eles vão fazer? Eles vão reunir vários desses ditados, dessas máximas, desses provérbios, que muitas vezes são profanos, populares, e vão colocar aqui. Mas a base deles todos é o quê? É o temor do Senhor. Tá? Mas eles não são assim, não vão ser provérbios. Tudo bem que a gente não encontra aqui água mole em pedra dura, né? Mas a gente vai encontrar alguns provérbios aqui, e muitos provérbios, que vêm de uma cultura profana, seja do mundão, vem aí de uma sabedoria popular que necessariamente não é religiosa e que as pessoas ouvem fora, vocês entenderam? Mas estão aqui no livro dos provérbios. Essas máximas, né, esses ditados, essas normas de vida, eles vão ser encontrados muito nas cortes dos reis. Ah lá, eles ouviam isso nas cortes dos reis, nas famílias, nas escolas do Oriente Antigo, né? Porque os sábios queriam preparar os jovens para o bom desempenho na sua vida civil. Então, a gente ouvia aí fora. Não precisava entrar no templo, né? Ou conversar com uma pessoa religiosa para ouvir o que a gente tem aqui no livro dos Provérbios. E o livro, vocês entenderam, que tem muita sabedoria popular, né? Sabedoria humana, e não necessariamente religiosa. Esse livro, ele tem 9 coleções, e cada coleção vai ter um título próprio, né? Então, se a gente olhar o livro dos Provérbios e folhear esse livro, a gente vai ver lá 9 coleções. Primeira coleção começa lá no capítulo 1:1, que tem lá prólogo e ensinamentos. Tem que abrir a Bíblia primeiro, né? Tá vendo que tem um título lá? Ensinamentos diversos. Esses são vários ensinamentos, seguindo a tradução oficial. Aí no capítulo 10, qual o título? Outra coleção de provérbios, né, de máximas, ditados, qual que é? A partir do capítulo 10. Primeira coleção salomônica, ou seja, de Salomão. Aí lá no capítulo 22, 17, coleção dos sábios. Tá vendo? Então, e por aí vai, né? Depois vem a segunda coleção salomônica e por aí vai. São 9 coleções com o título próprio. Oi? Tá. Achou aí? Érica chegou. Demorou, mas Érica chegou. Tudo bom, Érica? Então, essas coleções, elas eram independentes entre si. Então, tinha uma coleção ali, outra coleção lá, outra coleção guardada na gaveta, outra coleção em cima da estante. Elas eram independentes. E elas deviam até ser coleções menores, porque a gente observa que tem umas repetições, né? Se a gente for olhar, por exemplo, 10:1 e 15:20, Provérbios 10:1 e 15:20, olha lá, o que está em 10:1? O filho sábio é a alegria do pai, e o pai também se alegra com a comunidade de Santa Teresinha, que acabou de chegar. O filho sábio é a alegria do pai. O filho insensato entristece a mãe. É verdade isso aí, gente? O
Filho sábio é a alegria do pai. Filho insensato é a tristeza da mãe. O filho insensato é a tristeza da mãe. Agora vamos ver o 15 e 20. 15 e 20. Opa, pulei aqui. Olha como é que ele é parecido. O filho sábio alegra o pai. O insensato despreza sua mãe, né? Ele é bem parecido com aquele que a gente viu. Então a gente vai percebendo que nessas coleções de provérbios existem repetições. Por quê? Porque às vezes um provérbio está numa coleção e também estava na outra. Até porque um provérbio importante desse aí aparece em várias coleções, né? Por quê? O filho sábio, o que ele faz com o pai, Cida? O que o filho sábio faz com o pai? O sábio, ele é obediente, ele gosta de fazer as coisas que o pai promete para ele. E o pai fica como? Fica feliz, né? O filho sábio alegra o pai. E o filho insensato? Vixe. Que ele faz com a mãe? Entristece a mãe. Opa, entristece a mamãe. Né? Muito bem. Já temos aí um grande provérbio. Agora a gente vai ver assim, são coleções, mas a gente não vai ver um tema só. Às vezes tem vários temas numa coleção. Né? Como diz aqui, raramente os provérbios estão agrupados segundo temas dominantes. Se tem uma ordem, essa é de caráter poético ou pedagógico, para facilitar o quê? A memorização. Né? Então, se um provérbio, às vezes, ele não está em ordem de assunto, vamos ver tudo do filho. O que o filho tem que fazer? Não. Ele, às vezes, é colocado ali para poder ter uma ordem poética ou para ajudar a memorização. Então já tem os versos ali como se fosse uma poesia ou até uma música mesmo que ajuda na hora da memorização. Então eles não têm uma ordem assim por assunto. Então a gente vai encontrar eles meio que espalhados. As mais antigas coleções, elas são o grande famoso rei Salomão, que a gente tem lá, são grandes coleções, de 10 a 22 e 25 a 29. A gente até já viu que umas duas coleções são dedicadas ao rei Salomão, são do rei Salomão. A primeira coleção, que é de 10 ao 22 de provérbios, ela tem 375 sentenças. E essa outra coleção, do 25 ao 29, ela tem 128. E os oficiais do rei Ezequias, que por volta de 700 a.C., recolheram os provérbios da segunda coleção. Né? Então, depois de Salomão vieram outros reis, não vieram? Um desses reis se chamava Ezequias. E ele ficou preocupado em reunir essa coleção de Salomão. Então ele reuniu os oficiais dele, gente, vamos recolher esses provérbios de Salomão. E aí montaram essa segunda coleção aqui de 25 a 29. Está vendo? Provérbios 25, 29. É a segunda coleção de Salomão, que os oficiais de Ezequias reuniram no ano 700 a.C. Olha lá, como fala no versículo 1. Também estes são, 25:1. Também estes são provérbios de Salomão, recolhidos pelos escribas de Ezequias, rei de Judá. Capítulo 25. Qual que é o primeiro provérbio que a gente lê aí? Que vai estar já no versículo 2, 25:2. Vamos ver aqui na comunidade de Santa Terezinha.
25, versículo 2. A glória de Deus é ocultar as coisas e a glória dos reis é pesquisá-las. Muito bem, já começa assim, né? A glória, aqui na tradução oficial também, né? Glória de Deus é manter em segredo. A glória dos reis, investigar as coisas, né? Os reis gostam de investigar as coisas, saber das coisas. E Deus mantém em segredo. Mas mantém em segredo para quem? Para os sábios e grandes desse mundo, né? Vê o que Jesus falou, né? Eu te louvo, ó Pai, por quê? Porque manifestaste, né, te mostraste, não aos sábios e inteligentes desse mundo, mas aos pequeninos. E os pequeninos e os humildes é que sabem o segredinho de Deus. Os grandes ficam pesquisando, nossa, quanto mais pesquisa, às vezes que não consegue descobrir os segredos de Deus. E os pequeninos na humildade lá, opa, não, mas é Deus, eu sei porque que Deus faz assim, né? Consegue na humildade e na sua pequenez descobrir os segredos de Deus, né? Porque a glória de Deus é manter em segredo e a glória dos reis é investigar as coisas. Então, nós temos quantas coleções de Salomão aqui? No livro dos Provérbios? 2. A segunda foi reunida pelos oficiais do rei Ezequias no ano 700, que a gente tem do capítulo 25 em diante. Salomão foi sempre considerado o maior sábio de Israel. Salomão foi sempre considerado o maior sábio de Israel. Ele é autor de mais ou menos 3.000 sentenças, né, conforme a gente lê no primeiro livro de Reis, capítulo 5, 12. Fala-se que Salomão teria, de autoria dele, 3.000 sentenças, ou seja, 3.000 frases, 3.000 provérbios. Visto que essas duas coleções formam o núcleo do livro, esse foi chamado Provérbios de Salomão, embora esse rei não possa ser tido autor de toda a obra. Salomão escreveu todo o livro? Não, mas ele escreveu grande parte, por isso que a gente tem lá Provérbios de Salomão, está no capítulo 1, versículo 1. Por quê? Porque ele escreveu muita coisa e ele é o maior sábio de Israel. Ele ficou famoso por ser o rei mais sábio e o homem mais sábio de Israel. E a gente vê essa sabedoria nesses provérbios aí. Aqui a gente tem quanto? Bom, diz o primeiro livro dos reis que ele escreveu 3.000 provérbios, mas quantos que a gente tem aqui no livro dos provérbios? É só somar 375 com 128. Tá? Somando isso aí, vocês estão somando, né? Que eu estou vendo. Eu estou vendo os olhinhos de vocês. Espera aí. Vamos ver aqui. 8 mais 5. 8 mais 5. 13. Vai 1. 7 com 2, 9. E 1, 10. Vai mais 1. 13 e 1, 4. E 1, 5. 503. Confere aí, Salete. Vamos lá. As coleções chamadas Palavra dos Sábios, não tem só Salomão, tem outros sábios também, que a gente vai no 22 e no 24, são anteriores ao exílio, dada a sua analogia com as máximas de Salomão e visto o seu paralelismo com os provérbios egípcios de Amenemope, escritos no começo do primeiro milênio antes da era cristã. O que está falando aqui? Que tem duas coleções chamadas Palavra dos Sábios. Essas coleções também são de antes do exílio, porque a gente encontra paralelos com os provérbios egípcios. Se a gente comparar os provérbios egípcios, os egípcios não eram do povo de Israel, é um outro povo. Mas a gente encontra muita semelhança desses provérbios, porque o que a gente falou no início?
que os provérbios, eles são de uma sabedoria popular que está aí, né, no mundo, de uma cultura profana, de uma sabedoria profana, não religiosa. Então eles foram ouvindo, eles ouviram com certeza os egípcios também falar esses provérbios, que são ensinamentos para os outros. E aí, opa, esse aqui é bom, hein? Vou pegar esse aqui para aplicar na minha vida. A gente não vê assim? Hoje, então, o que a gente mais vê é provérbio, máxima e frases, um monte aí no status de celular, no WhatsApp, toda hora tem uma frase, tem uma coisa assim, né? De quem? Dos mais variados autores, né? Tem de Augusto Cury, né? Tem também no âmbito religioso, né? Do Padre Fábio, Padre Reginaldo, Padre Marcelo, tem do Papa, né? Que às vezes também não é do Papa, mas o povo fala que é do Papa, e põe lá a imagem do Papa, às vezes não é Enfim, hoje tem um monte, naquele tempo também tinha isso, não pelo WhatsApp, mas os comerciantes, o povo que era muito nômade, né, e ouvindo e guardando. Não, esse provérbio é legal, esse dos egípcios. E muitos desses provérbios a gente vê que vai depois aparecer na Bíblia, no livro dos provérbios. Tá? Então a gente tem coleção de Salomão, tem 2 coleções de Salomão, tem 2 coleções que são palavras dos sábios, né? Vamos ler uma delas aqui, ó. 22 ou 24? 24. Escolhe uma aí então, Sônia. Os provérbios que são as palavras dos sábios. 24 tem que começar lá no 23. Não, começa aqui no 23. 24, 23. Vamos ver aqui, escolhe daqui, porque vai lá, ó, 24, do 23 ao 34, versículo. Pode ser, ó, por exemplo aqui, ó. Versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do insensato. E o que vi foram as urtigas enchendo tudo, os espinhos cobrindo o terreno e o muro de pedra destruído. Não é isso que a gente encontra no lote do preguiçoso? Quando a gente passa no lote do preguiçoso, o que que a gente encontra no lote do preguiçoso, no campo? Aqui fala de campo, né? Ou do insensato. Urtiga enchendo tudo, quer dizer, só o mato, né? Os espinhos cobrindo o terreno e o muro de pedra destruído. Quer dizer, está tudo abandonado. Ó, tem... som. E o muro destruído, né? Então, isso que a gente vai observar, ele tem um tom religioso? Não fala assim de coisas religiosas. Fala de coisas, né, do nosso cotidiano, do dia a dia. Mas são coisas importantes também, que se você ficar preguiçoso, o seu lote, a sua vida, os seus projetos, seus trabalhos vai começando a encher de quê? De urtiga, de mato, de espinho, né? O muro vai ficar destruído. O que vai acontecer? Vai entrar qualquer um lá, vai entrar bicho, vai entrar qualquer um e vai, né? Não, nem vai entrar, porque vai olhar um negócio tão acabado que não vai entrar. Então, a gente não pode ser preguiçoso nem insensato, senão a nossa vida vai ficando assim, cheio de urtiga, a planta que só serve para coçar a gente, né? E cheio de mato e de espinhos, né? A gente tem no final desse livro as palavras de Agur e de Lamuel, que são os últimos capítulos do livro, o 30 e o 31, que é como fechamento do livro de Provérbios. Então a gente tem lá
Provérbios 30 e Provérbios 31, as coleções finais. O que está escrito aí no versículo 1? Palavras de... Capítulo 30. Tanto faz, porque vai ter nos dois, né? Palavras de Agur. E no 31, palavras de Lamuel. São as duas últimas coleções. Provavelmente, esses senhores foram sábios da cidade de Massa. Achou aí? Não? Você achou bonito Lamuel? Lamuel? Lamuel, tem, né? A gente ouve Samuel, né? Agora, Lamuel é interessante. Eles foram na cidade de Massa, colocada a norte da Arábia, e não de autores israelitas, mas eram considerados tão verídicas que foram assumidas também no livro dos Provérbios. Quer dizer, eles estavam lá ao norte da Arábia, eram dois sábios, e também colocaram as palavras deles, né? Vamos ver uma palavra de Lamuel, já que você gostou desse nome. Tá. Vamos ver palavras de Lamuel. Escolhe um versículo aí, 3, 4, 6. Escolhe um aqui. 31, 6. Ah, que eu ia ler mesmo. Dai a sabedoria forte. Ah, tá bom. Vou mostrar aqui. Dai a bebida forte àquele que desfalece, e o vinho àquele que tem amargura no coração. E o vinho àquele que tem amargura no coração. Mas que ele beba e esquecerá a sua miséria. Esquecerá a sua miséria e já não se lembrará de sua mágoa. Alexandre? Olha a tradução aqui de Provérbios, né, da oficial da CNBB. No entanto, dai bebida inebriante ao moribundo e vinho aos amargurados, que eles bebam e esqueçam-se da sua indigência e não se lembrem mais de seus sofrimentos. Só que ele aqui está falando, no entanto, significa que ele já falou alguma coisa antes, sobre o vinho. Não estão vendo aqui que ele falou no entanto? Então significa que ele falou alguma coisa anteriormente. Olha, ele começa a falar do vinho lá no versículo 4, já que você puxou o vinho. Não convém aos reis, ó Lamuel, não convém aos reis beber vinho, nem aos magistrados gostar de bebida inebriante, porque ao beberem esquecem-se dos julgamentos e pervertem a causa de todos os pobres. Quer dizer, é para beber vinho ou não é? Depende, né? Depende da situação. Aliás, com relação ao moribundo é interessante, porque lá no Novo Testamento, se não me engano, foi carta a Timóteo ou Tito, uma dessas cartas para Paulo, Paulo pede para que, eu não sei agora se é Timóteo ou Tito, beba vinho porque ele está fraco. Porque o vinho, ele ajuda o doente, ele é uma bebida forte que ajuda o doente a se fortalecer. Porque tem lá no Novo Testamento. E é interessante porque aqui fala do... Depende da situação, né?
Tem situação que não dá para beber vinho na hora de julgar. Já pensou o juiz lá bêbado, o magistrado bêbado? O rei vai decidir alguma coisa bêbado? Não tem como. Tem situações que não convém o vinho. Tem outras situações, né? Dizem até que é bom para a saúde uma taça de vinho por dia, né? Para o coração, enfim. Mas tem situações, poxa, a pessoa está tão triste, nada, dá um pouquinho de vinho para ficar pelo menos alegre, porque o vinho causa alegria nas pessoas. Mas não é para se matar e ficar viciado, não é nada disso, né? Olha o casamento lá que Jesus foi, o que tinha? Vinho. E quando acabou? Transformou mais água em vinho, né? Por quê? Porque é sinal de alegria para as pessoas festejarem. Então, depende da circunstância. Agora o rei, na hora de decidir alguma coisa, chegar lá bêbado, não convém, está aqui escrito, né? Então o vinho vai depender da situação. Eu agora não sei qual o texto que Paulo fala, deixa eu ver se dá para procurar aqui rapidamente, sobre a questão do vinho por questão de saúde mesmo. Vocês gostam de vinho? 1 Timóteo 5, 23. Você tomava vinho escondido, hein? 1 Timóteo 5, 23. Pregava maçã e... Ah, sim. Olha lá, 5, 23. É Timóteo mesmo. O conselho de Paulo para capítulo 5, versículo 23. Primeira carta de Paulo a Timóteo, 5, 23. Cinco, 23. Achou, Cida? Clésia está procurando. Clésia, era para trazer sua Bíblia, mas me falaram meio tarde, eu esqueci. Novo Testamento, é aqui, ó. Ó, 2 Timóteo, está pertinho aqui, ó. 1 Timóteo, 5, 23. O professor ainda vem assim, aí é que a gente fica mais... 5, 23. Aqui, ó. Aqui, cadê? Hã? 5:23. Não bebas mais somente água. Toma também um pouco de vinho por causa do teu estômago e de tuas fraquezas frequentes. Vamos ajudar aqui a nossa irmãzinha. 1 Timóteo. Volta um pouquinho. Se tiver ruim do estômago, 5:23. Cadê? Aqui, ó. Tá? Então, olha como é que o Antigo Testamento se encontra o Novo Testamento, né? Os dois testamentos ali estão em comunhão profunda, né? Existe uma unidade na Bíblia, né? Aí lá os Provérbios, Lamuel pedindo para dar vinho para o moribundo, a pessoa que está fraca, que está doente, né? Que está até, né, no estágio avançado de doença. E quando está triste, muito triste, né? Toma um pouquinho de vinho para se alegrar. Mas em ocasiões ele não convém, né? Então a gente tem que entender nesse contexto. Tanto é que, em outro momento, Paulo fala que, né, um bispo não pode ser dado a bebida. Ou seja, ser viciado, né, ser alcoólatra, uma pessoa que isso aí foge do, né, um pouco de vinho. Não é uma garrafa de vinho, nem uma caixa de vinho, né? Um pouco. Tem gente, mas o que é um pouco, né? É um pouco.
Aí espera um pouquinho, fazer o efeito, aí no outro dia toma mais um pouquinho, igual remédio, de 12 em 12 horas. Entre as palavras de Agur e de Lamuel, nós temos uma coleção de provérbios numéricos. Interessante essa coleção, que está lá no capítulo 30. Ixi, agora tem que voltar. Provérbios 30. Provérbios 30. Nós temos aí, está escrito coleções finais, a partir do versículo 15, provérbios numéricos. 30, 15. Capítulo 30, versículo 15. Até o final, Clésia vai estar bem rápida na Bíblia, hein? Oi? Conhece bem? 30, 15. Como é que está aqui? Vamos ver aqui. Muito bem. 30, a partir do versículo 15, né? Nós temos provérbios numéricos. Por que numérico? A gente vai entender. Achou aqui o pessoal de Santa Terezinha, 30, a partir do versículo 15. Vai para o 15 aqui, ó. Cadê? Aqui mesmo, né? O finalzinho. Ah, tá. A sanguessuga tem 2 filhas, Damais e Damais, né? A sanguessuga tem 2 filhas, Damais e Damais, ou seja, né? Tá sempre querendo mais. 3 coisas são insaciáveis, mesmo 4, que nunca dizem basta. Quais são elas? O Sheol, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Está sempre devorando. Qual que você sugere aí, Adelar? O 18. O 18. Há 3 coisas difíceis demais para mim, mesmo 4, que absolutamente não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra no rochedo, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem em relação a uma jovem. São... Vocês estão percebendo que eles enumeram algumas coisas, mas sempre o relevo está na última coisa, que é mais enfatizada, ou seja, a última coisa que ele coloca mais ênfase, mais importância, porque ele fala aqui, bom, caminho da águia no céu, para que eu quero saber isso, né? O caminho da cobra no rochedo, estou fora, né? Eu quero é fugir, né? O caminho do navio no meio do mar, bom, mas o último, a ênfase, a importância maior do último provérbio, é o caminho do homem em relação a uma jovem. E o que leva um homem a se aproximar de uma jovem, né? O que passa no coração do homem? Que caminho é esse, né? E é difícil entender, né? Absolutamente eu não entendo, né? E assim a gente vê vários provérbios que têm essas enumerações, né? Que, aliás, não tem só no livro dos provérbios. Se a gente for olhar outros livros da Bíblia, eles têm também esse tipo de máximas em outros livros. Com relação ao número 1 e 2, a gente vai ver no Deuteronômio, Jeremias, o Salmo 61. Com relação ao número 3 e 4, Êxodo. Nos outros vai falar de números. Por exemplo, Deus falou uma coisa, eu ouvi 2. Igual o Salmo 61, 62 fala assim, ó. Deus falou uma coisa, eu ouvi 2. Então, sobre 1 e 2 a gente vai encontrar nesses textos. Os números 3 e 4, né?
que até a terceira e quarta geração, os números 4 e 5, né, 9 e 10, vai encontrar nesses outros. Agora, os animais a gente vai encontrar no livro dos Provérbios. Vocês encontraram o gafanhoto? Está no 30. No 30, no caso aí, a partir do 24. 4 seres são os menores da terra, e, no entanto, mais sábios que os sábios. As formigas, povo sem força, mas que se aprovisionam de comida no verão. Vocês percebem que nessa época agora, enche de formiga na cozinha. Se deixar qualquer coisa agora, viram por quê? Elas já estão preparando, que vai chegar o verão, período de chuva, e elas já vão estar aprovisionadas, cheio com os alimentos. Os roedores, povo sem poder, que fazem sua morada nas rochas. São espertos, que lá ninguém chega. Os gafanhotos, que não têm rei, mas saem todos em bandos ordenados. Vai uma nuvem de gafanhoto aí, ó. Você tem que abaixar, senão entra no ouvido, cai no cabelo. A lagartixa, que fica suspensa nas patas e mora no palácio dos reis. E ela sobe a parede, né? Ela mora onde ela quiser. Ela só vai subindo lá. Até no palácio. Tá vendo? Muito bem. Além dessa, então a gente viu coleção de Salomão, 2, coleção dos sábios, né, que são mais 2, provérbios numéricos, né, coleção numérica. Nós temos também a coleção introdutória, que já é do século IV e III, são poemas maiores em que o pai ou o mestre fala com seu filho ou seu discípulo. Então, antes lá da coleção de Salomão, nós temos essa coleção que é como se um pai tivesse dando conselhos a seu filho. E dá aviso a respeito da mulher alheia, precavendo contra o adultério. Tá? Então, fala lá, o pai está dando conselho, cuidado com a mulher alheia. Né? Não pode, dá BO. O pai está falando. Né? Sabedoria, cadê a 2,16, por exemplo? Hás de livrar-te da mulher estranha, capítulo 2, versículo 16. Hás de livrar-te da mulher estranha, da estrangeira que fala com suavidade. Mas abandonou o companheiro da sua juventude e esqueceu-se da aliança do seu Deus. A sua casa pende para a morte e para o reino das sombras os seus caminhos. Todos os que a frequentam não retornam, não encontram os caminhos da vida. Nós temos a sabedoria que parece como uma pessoa, no capítulo 1, no capítulo 8 e 9, e também a loucura é uma pessoa. No capítulo 9 dá para ver essas duas pessoas, uma é a sabedoria e outra é a loucura. A sabedoria e a loucura, como se fosse, ela é personificada, quer dizer, ele considera como se fosse uma pessoa. Lá, 9, de 1 a 6, é a sabedoria como uma pessoa. A sabedoria construiu sua casa, talhando 7 colunas. Abateu suas reses, misturou o vinho e preparou a mesa. Quem faz isso é uma pessoa. Então aqui a gente vê a sabedoria como se fosse uma pessoa. E a loucura também, a partir do versículo 13, olha lá, que aqui ele fala de insensatez. A insensatez é como se fosse a loucura. A insensatez é espalhafatosa, pedante, nada sabe. Ela se posta à frente de sua casa no assento, no ponto mais alto da cidade,
e chama os que passam pela rua e os que vão seguindo o seu caminho. Quem for inexperiente, vem a mim. E ao sem juízo ela diz: a água roubada é mais doce, o pão às escondidas é mais gostoso. Ele, porém, não sabe que aí estão as sombras, os seus convidados no fundo do Sheol. Lá no fundo. Quer dizer, a loucura, a insensatez é como se fosse uma pessoa que fica lá no meio da rua, lá do lado de fora da casa, né? Chamando os outros: vem cá, a água roubada é mais doce, né? O pão escondido, pão roubado, pão do outro é mais gostoso, né? E aí vai chamando o povo, e quem vai atendendo esse convite da loucura, né, da insensatez, vai só no fundo do Sheol, né? Agora, com relação à pessoa, né, a sabedoria, aqui é uma figura literária, gente. A gente não pode dizer que aqui, essa sabedoria que é o verbo de Deus, que é a palavra de Deus, a sabedoria de Deus se fez carne, então é Jesus. A gente não pode tirar essa conclusão ainda. Por quê? Porque a gente sabe que aqui é só uma figura literária. É um jeito dele expressar e falar sobre a sabedoria. Mas a gente vai entendendo essa evolução do pensamento, preparando já a revelação do verbo, ou seja, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus se fez carne. Aqui é como se o verbo tivesse meio que escondido aqui, velado aqui. Ainda não é a segunda pessoa, mas já está preparando para ela, para a vinda da segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Eu queria passar agora um videozinho para vocês entenderem rapidinho, né, nesses minutos finais, porque a hora passou, e depois na próxima aula, a gente termina esse livro dos Provérbios, tá? Só para vocês terem uma visão panorâmica e geral do livro. Existem 3 livros na Bíblia que vieram a ser chamados de livros de sabedorias: Provérbios, Eclesiastes e Jó. E todos esses livros estão fazendo o mesmo tipo de pergunta: que tipo de mundo nós estamos vivendo? Ou o que seria viver bem nesse mundo? Ou até como se dar bem na vida? Cada um desses livros aborda essas perguntas de uma perspectiva única, e é importante entender todos eles para se ter uma perspectiva bíblica completa de uma boa vida. Como um exercício mental, você pode imaginar cada livro como uma pessoa. Provérbios seria como uma jovem e brilhante professora. Eclesiastes, um crítico afiado de meia idade. Jó seria este senhor resistente que já viu muito da vida. Nós vamos começar conhecendo o livro de Provérbios, a jovem, brilhante professora. Ela não é só inteligente, ela é inteligente sobre tudo: trabalho, relacionamentos, sexo, espiritualidade. Ela tem incríveis conhecimentos, coisas que você não conseguiria ver sozinho. Ela seria o amigo perfeito para se ter por perto quando se precisa de um conselho de forma específica. Então, o que a faz tão inteligente? Provérbios consegue enxergar coisas que a maioria das pessoas não enxergam. Ela acredita que existe uma força criativa invisível no universo que pode guiar as pessoas em como elas deveriam viver. E você não pode ver, assim como não se vê, por exemplo, a gravidade, mas afeta tudo o que fazemos. Então, o que é essa força?
em hebraico é chamada Hormá e normalmente é traduzido em português como sabedoria. É um atributo de Deus que ele usou para criar o mundo. E Hormá tem sido entrelaçada na estrutura das coisas e como elas funcionam. Sempre que as pessoas estão tomando boas, justas ou sábias decisões, elas estão se conectando a Hormá. E sempre que alguém está tomando uma decisão ruim, ela está trabalhando contra Hormá. Certo? Ou, como é dito em Provérbios capítulo 1, a desobediência dos tolos os destruirá. Mas aquele que ouve a sabedoria vive em segurança. Então, é como uma lei moral do universo. É um padrão de causa e efeito, e ninguém pode escapar. E Provérbios personifica tudo isso como uma mulher. Sim, a Senhora Sabedoria. E ela anda pelo mundo chamando e se tornando disponível para qualquer um que quiser a ouvir e aprender. E nos conduz para essa segunda coisa que Provérbios acredita que qualquer um pode acessar e interagir com a sabedoria e usar ela para construir uma vida muito bonita para você e para os outros. Você pode criar com isso como um designer. Sim, de fato, Hormá em hebraico não é simplesmente sabedoria intelectual. A palavra também é usada para descrever um artesão habilidoso que é muito eficaz em seu ofício, como marcenaria ou alvenaria. Então você mostra que possui Hormá quando você a põe em ação e desenvolve a habilidade de fazer uma vida boa. Então vamos lá, vamos buscar a sabedoria. Mas antes de você ir, Provérbios tem mais uma coisa importante para considerar. Hormá não é uma força impessoal, é um atributo de Deus. Então, no conceito hebraico, a sua jornada em se tornar sábio tem que começar com o que Provérbios chama de temor do Senhor. É esse respeito saudável da definição de Deus do que é bom e do que é mal. E sabedoria verdadeira necessita aprender essas linhas demarcatórias e não as ultrapassar. Agora, todas essas ideias que você desembrulhou estão nos capítulos de 1 a 9 em Provérbios. Mas quando eu penso no livro de Provérbios, eu penso na coleção de ditados, provérbios. Me conte mais sobre eles. Esses são os que você vai encontrar do capítulo 10 até o final do livro. É uma coleção de centenas e centenas de provérbios sobre qualquer e todos os aspectos da vida. E Hormá é aplicado a eles, resultando nesse sábio guia para ajudar você a encontrar um caminho em direção ao sucesso. E não importa o que você faça, se eu projetar minha vida com esses ditados, a vida será melhor. Como o Provérbios diz, isso vai dar saúde aos seus ossos, prosperidade, uma longa e rica vida, que é uma afirmação
um tanto quanto grande. Porém, você pode ver como é frequentemente o caso, pessoas sábias tendem a se dar melhor e coisas normalmente funcionam bem para elas na vida. Então, aquela é a promessa e a sabedoria do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é realmente bonito, porém, se tomarmos um passo para trás, algumas pessoas diriam que é um pouco simplista demais. Algumas vezes, coisas horríveis podem acontecer para pessoas realmente sábias. E algumas vezes, pessoas tolas são recompensadas. Nem sempre funciona da maneira que pensamos que deveria. E esse é o motivo pelo qual nós devemos ir e ouvir o nosso próximo sábio amigo, Eclesiastes, o crítico. Porque ele tem refletido sobre esse exato problema e ele vai nos motivar a aprofundar ainda mais a nossa reflexão sobre como ter uma vida melhor. Esse é uma sériezinha, né, que são 3 vídeos que falam dos livros sapienciais. Não todos os livros, mas de 3 livros específicos. O livro dos Provérbios, o livro do Eclesiástico e o livro de Jó. O livro dos Provérbios, então, é como se aquela professora, ele compara uma professora que tem, quando o aluno pergunta, ela tem a resposta. Ah, o que é isso, professora? Não, é isso, isso, isso. Então, eles são ditados, são normas de vida. Mas a gente sabe que nem sempre é como se fosse um coach, né? Hoje a gente tem o coach lá, né? A figura do coach. O coach vai, olha, eu quero alcançar essa meta. Bom, então você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Aí você vai fazendo, ele vai te acompanhando até você conseguir o objetivo. É mais ou menos o livro dos Provérbios. Só que a gente sabe que nem sempre a vida da gente é assim tão certinha. Às vezes a gente segue aquilo ali e não consegue. Às vezes o outro que não segue, faz nada que a gente está fazendo, consegue e se dá bem. Às vezes fazendo até coisas ruins, mal, né? Coisas más e se dá bem. E eu fazendo certo, me dou mal, né? Por quê? Porque a vida nem sempre é certinha como o livro dos Provérbios. Por isso que ele colocou primeiro o livro dos Provérbios. Depois ele vai, o Eclesiastes já é uma outra reflexão. Quando as coisas, já é uma exceção à regra, porque o livro dos Provérbios é a regra, mas toda regra tem a sua exceção. E a exceção a gente já vai ver no livro de Eclesiastes. E depois o livro que vai concluir essa série, que a gente já viu, né? O livro de Jó. Que ele vai fazer uma reflexão por que o homem que faz o certo, muitas vezes se dá mal. E o homem que faz o errado, muitas vezes se dá bem. Por que o justo que é fiel a Deus acaba sofrendo? E sofrendo do jeito que o Jó sofreu, né? Então é essa reflexão. Esse é um livro interessantíssimo e importantíssimo, mas ele não vai responder todas as perguntas, né? A reflexão dele, ele é mais, por isso que ele fala que é mais simples, né? São ditados e provérbios que vão ajudar você a ter uma vida boa, uma vida melhor, né? Tudo conduzido por aquela agulhinha, o quê? Com aquele fio. É o que aquela agulhinha? Que está lá. É o caminho, né? Mas é o que aquilo ali? É a Hormá, que é a sabedoria. Ali é como se tudo na vida fosse passado pela sabedoria de Deus. E assim a gente tem que construir também nossas coisas com aquela linha. A gente vai na Senhora Sabedoria, né? Que ela veio como uma senhora. Olha, eu estou precisando fazer isso. Mas eu preciso fazer isso com sabedoria. Ah, então você quer sabedoria? Toma aqui. É a linha, é a agulha e a linha que a gente vai tecendo a nossa vida, né? Assim que Deus criou o universo, criou com sabedoria. E assim também a gente vai tecendo a nossa vida.
A gente tem duas formas de construir: com sabedoria ou sem sabedoria. A escolha é nossa. Então, gente, na hora de vocês forem costurar alguma coisa na vida de vocês, usem a agulha e a linha da sabedoria e vai dar certo, né? Os projetos da nossa vida a gente tem que fazê-los com a sabedoria de Deus. Então, peça sabedoria e Ele vai, então, concedê-la. Assim como fez a Salomão, Ele faz com cada um de nós. Amém?